Dízimos e ofertas como disciplina para uma vida bem-sucedida. É o tema da lição número 5 e, com certeza, a mais polêmica de todas as lições da revista Cobiça e Orgulho. Tem coragem de continuar assistindo esse vídeo? Então fica aí, porque a coisa vai pegar fogo hoje. Professoras e professoras, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela parceria. Você que é novo no canal, se inscreva para sempre estar atualizado nossos vídeos, nas nossas lições, aqui na nossa perspectiva, dentro da realidade apresentada pela proposta da CPAD, e assim a gente vai caminhando junto. Obrigado. Lição número 5. Dízimos e ofertas como disciplina para uma vida bem-sucedida. O texto do dia está em 2 Coríntios 9:9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A síntese da lição número 5. Os textos bíblicos que tratam a respeito de dízimo e ofertas estão relacionados com justiça, misericórdia e fé. Será verdade? Vamos lá. Dízimos e ofertas como disciplina para uma vida bem-sucedida. Os objetivos dessa lição é compreender o significado de Abraão ter entregado o dízimo a Melquisedeque, conscientizar de que aqueles que são fiéis em seus dízimos têm uma vida equilibrada e abençoada. Ai meu Deus, será que esse cara não vai entrar numa perspectiva neopentecostal? Texto bíblico, Gênesis 14, do 18 ao 24, diz assim a palavra de Deus. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: Bendito Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos às suas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a minhas almas e as fazendas, toma-a para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca os varões que comigo foram, Aner, Escol, Mari, estes que tomem a sua parte. O segundo texto está em 2 Coríntios 9, versículos 9 e 10 apenas. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Vamos ver o que o autor tem para nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Comentário. Introdução. Para tratar a respeito do tema dessa lição, dízimos e ofertas como disciplina para lidar com o dinheiro, vamos analisar uma narrativa bem conhecida do livro de Gênesis. Veremos a respeito da entrega do dízimo de Abraão a Melquisedeque, rei de Salém, após a vitória surpreendente segundo 4 reis orientais. Também vamos tratar a respeito da entrega do dízimo no Novo Testamento. Vamos refletir a respeito de um texto bastante usado para falar sobre o assunto, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 9 e 10, como nós lemos no texto-chave. Vamos também tratar 2 textos que mostram como Jesus lidou com as ofertas e os dízimos. Desejamos que o estudo desses textos nos auxilie a ter uma visão equilibrada a respeito das nossas contribuições e da nossa vida financeira. Vamos ver.
Tópico 1. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque porque era desprendido de bens materiais. Subtópico 1. O motivo da gratidão de Abrão, Gênesis 14, 1 a 17. O capítulo 14 de Gênesis inicia com o relato da guerra entre reis do Oriente e os reis cananeus. 4 reis das maiores potências orientais da época: Anrafel, rei de Siná; Ariote, rei de Elazar; Kedorlaomer, rei de Elão; e Tibal, rei de Goim. Derrotaram 5 reis das cidades cananeias: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Os vencedores levavam consigo os prisioneiros, entre eles o sobrinho de Abraão, Ló. Aqui ainda Abrão, né? E sua família, além dos despojos da guerra, como era do costume. As pessoas venciam as guerras naquela época, né? E levavam escravas às outras pessoas vencidas e também todas as riquezas que havia naquela terra. Por isso que o autor sempre usa essa palavra antiga, né? Despojos. O texto demonstra que Abrão, ao saber do ocorrido e que seu sobrinho Ló e sua família também estava entre os prisioneiros, convidou seus confederados Ané, Escol e Manré e armou seus criados, formando uma pequena tropa de 318 homens. Gênesis 14, 12 ao 14. O grupo foi atrás dos reis do Oriente que havia vencido os 5 reis cananeus e libertou os prisioneiros, recuperando os bens materiais e os alimentos, que aí nós vamos ver como os despojos, né? Bens materiais e alimentos. Eu tinha esquecido esse detalhe, né? Os alimentos também, que é considerado riqueza, uma vez que eles estão em transporte, né? Há uma logística para a guerra, evidentemente. Esta é a única menção de Abrão participando de uma guerra. Ao retornar, ele consagrou a 10ª parte, ou seja, o dízimo, ao rei sacerdote de Salém. O texto afirma: e deu-lhe o dízimo de tudo. O que era o tudo? Era a totalidade dos despojos resgatados por Abrão e seu grupo. A prática comum da época era o dízimo da colheita, entregue pelos camponeses. Esse é o único caso bíblico em que é citado o dízimo dos despojos de uma guerra. O interessante que é a primeira coisa que Abrão faz após a sua vitória. Uma forma de gratidão a Deus. Até aqui está tudo bem, né? Ele está trabalhando apenas recontando o texto que já está no texto bíblico. Abraão, né, no caso aqui ainda, Abrão está participando de uma guerra. É a única vez que na Bíblia aparece essa informação de que Abrão participou de uma guerra. Vamos para o segundo subtópico. Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, recebe dízimo de Abraão. Gênesis 14, 28 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, é identificado como sacerdote do Deus Altíssimo. Salém era o reino onde posteriormente seria edificada a cidade santa de Jerusalém. Salmo 76, verso 2. Também há um registro de que quando Davi tomou a cidade para transformá-la em Jerusalém, a cidade era a cidade dos Jebuseus, chamava Jebus. Tem todo um contexto, né, que Davi entra pelos canais de água porque o rei daquela cidade debochou que até cegos e aleijados conseguiriam salvar a cidade. No encontro com Abrão, Melquisedeque ofereceu pão e vinho, um gesto que indicava a oferta de paz e de bênção em nome do Deus Altíssimo. O fato de Abraão entregar o dízimo a Melquisedeque pela cultura da época torna-o maior que Abrão. Por isso, o autor considera seu ministério superior ao dos filhos de Levi, uma vez que eram descendentes de Abraão. O nome de Melquisedeque, antes da gente continuar essa fala, todos os sacerdotes de Israel são descendentes de Abraão. E aqui no texto, o autor diz que
Melquisedeque é maior do que Abraão. Então, se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque é maior do que Abraão. Então, todos os sacerdotes da casa de Israel são menores que Melquisedeque, porque são filhos de Abraão. O nome de Melquisedeque é relacionado mais tarde com a figura do Messias, rei e sacerdote. Salmo 110, verso 4, Hebreus 7. Abraão se une a Melquisedeque por meio do dízimo e fica evidente a aliança e boa convivência entre Abraão e os cananeus, um defendendo o outro. No episódio da entrega do dízimo de Abraão a Melquisedeque, vemos uma legitimação da prática do dízimo. Subtópico 3º. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e não lhe fez falta. Gênesis 14, 21 ao 24. Após cumprir suas obrigações religiosas, Abraão vai até o rei de Sodoma. Este oferece a Abraão os bens recuperados como gratidão pela libertação. Mas ele recusa veementemente. Versículos 21 a 23. Diferente do bom grado com que recebeu os presentes e a bênção do rei sacerdote Melquisedeque. O comportamento de Abraão foi atípico de situações semelhantes que era concedido ao vencedor da guerra ao direito ao despojo. No entanto, Abraão demonstra sua característica pacífica e o desprendimento de bens materiais, como já havia demonstrado no episódio da separação de Ló e do seu grupo. Gênesis 13. Ele não quis dar motivo para o rei de Sodoma falar a seu respeito e preferiu selar um juramento em agradecimento a Deus. A atitude de Abraão se dá pelo seu desapego aos bens materiais, como comprovado na entrega do dízimo. Ele não teve a intenção de enriquecer com o evento ocorrido, e essa é a atitude geralmente típica de quem entrega seus dízimos, não sendo avarento e tendo suas contas controladas. Eu não concordo muito com o que o autor está falando, não. Uma vez que você peleja contra uma cidade, e na peleja é direito do vencedor levar as riquezas, sejam ouro, prata, enfim, bens e comida. A partir do momento que o rei quis dar para ele despojos, não é porque ele era desprendido de bens materiais, porque ele era um homem muito rico. Mas, na verdade, o texto deixa bem claro: eu não vou aceitar para que você não diga que me enriqueceu. Era uma questão de, talvez, hombridade, porque não vaidade, entendeu? Quem sabe? Né? Agora que ele era desprendido de bens materiais apenas por essa recusa, o texto diz claramente, ele não aceitou para que o rei daquela cidade não dissesse: eu enriqueci a Abraão. Abraão era um homem muito rico, mas era um homem muito rico a partir do pressuposto de seu trabalho, das suas coisas, né? Das suas tarefas, do seu labor. Ele não queria dar motivo para ninguém, né? Como diz aqui no interior de Minas Gerais, ele não queria dever nem a obrigação. Agora, eu não entendi como é que o autor conseguiu fazer essa ligação aqui, não. O fato de Abraão rejeitar os valores do despojo não fez falta em sua vida financeira, pelo contrário, ele prosperou mesmo assim. A entrega do dízimo nos ajuda a desenvolver uma forma correta de lidar com os bens materiais. Muitas pessoas não entregam os seus dízimos e as suas ofertas por falta de controle financeiro. Isso é verdade dentro de um pressuposto bíblico temático da nossa lição, onde nós entendemos que essa perspectiva é fato quando perpassa uma vida descontrolada. Mas, evidentemente, uma pessoa que tem um descontrole financeiro, ela tem um descontrole em todas as áreas da vida, né? O assunto ali não é só tratar as finanças, mas tratar a vida inteira da pessoa. Tá um pouco esquisita essa lição aqui, mas vamos lá. Segundo tópico, os contribuintes fiéis têm uma vida equilibrada e garantia de bênçãos espirituais. Subtópico 1,
Paulo incentiva a prática de contribuição para os menos favorecidos. O apóstolo Paulo dedica 2 capítulos de sua segunda epístola aos Coríntios 8 e 9 para orientar a respeito da contribuição aos irmãos pobres de Jerusalém. Para incentivar os coríntios, Paulo utiliza o exemplo das igrejas da Macedônia, uma região pobre, mas rica em generosidade e bens espirituais. O apóstolo Paulo incentiva uma contribuição consciente, pois eles tinham como fim a igualdade e não a sobrecarga. O texto demonstra que o processo requer uma disciplina e exige uma atitude de amor e equilíbrio, consequência da obediência à palavra de Deus. Com essa contextualização em mente, é possível compreender melhor 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Texto muito utilizado para o momento das ofertas e dos dízimos. Paulo utilizava a figura da semente para incentivar os coríntios a semearem ricamente, pois não padeceriam necessidades e a semeadura produziria bons frutos. O texto de 2 Coríntios 9, 9 ao 10 deixa claro qual é o resultado esperado. Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aqui, justiça, irmãos, fala muito claramente da perspectiva de se eu quero que o Senhor me abençoe, ou seja, o Senhor tem a mão aberta para me abençoar, a posição de abençoar é esta, logo eu tenho que ter também a mão aberta para abençoar o meu semelhante. É uma questão de justiça. Se eu não sou abençoador, como eu posso ser abençoado por Deus? Se eu sou abençoado por Deus, logo eu sou abençoador. As pessoas compromissadas em ajudar os mais pobres em sua necessidade não vivem em função do acúmulo de bens materiais com objetivos egoístas. Segundo subtópico, Jesus ratifica a entrega do dízimo, mas critica a sua prática sem justiça e misericórdia e fé. Mateus 23, 23. O texto de Mateus 23, 23 faz parte de um contexto de conflito entre Jesus, os escribas e os fariseus. Jesus critica algumas práticas hipócritas e contraditórias desses líderes religiosos. Eles tinham uma visão equivocada a respeito da vontade de Deus em relação aos dízimos e às ofertas. Eu estou achando que esse pedacinho aqui é um tiro no pé. Por isso Jesus os adverte dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, Jesus não está censurando a entrega dos dízimos às ofertas, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que é inválido tal sacrifício de ofertar e entregar dízimos sem a prática da misericórdia, da fé e da humildade, que aqui é tido como juízo, né? A recomendação do judaísmo era pagar os dízimos dos rebanhos, vinhos, grãos e óleo para o sustento dos levitas, manutenção do templo e ajuda dos pobres. Levítico 27, 30 ao 33, Deuteronômio 14, 22 ao 29 e Malaquias 3, 8 ao 12. Jesus até reconheceu o acréscimo, dízimo das ervas, mas reprovava a motivação deles. Ele os acusa de desprezar o que é mais importante na lei, a justiça e o juízo. No dia do Senhor haverá juízo para aqueles que negligenciaram os pobres e a justiça. Será mesmo? Porque parece que 90% da nossa igreja não crê nisso. Mateus 5, 20. Jesus não coloca as regras acima das pessoas. Ele resume toda a tradição judaica em amar a Deus e ao próximo. Mateus 7, 12, 22, 37 ao 39.
Os líderes são criticados não por pagar o dízimo, mas por se justificarem por isso e negligenciarem a justiça, a misericórdia e a fé, que são causas maiores. Evidentemente, você pode ser o maior dizimista da sua igreja, o maior ofertante, mas se você negligencia a fé, a justiça e a misericórdia, torna-se inválido mediante a perspectiva jesuânica apresentada pelo pastor natalino aqui. Subtópico 3, o dízimo e a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9 ao 14. Os fariseus observavam os mais rigorosos padrões legalistas como jejum, oração, esmolas, dízimos, entre outras práticas que excediam até as próprias leis cerimoniais mosaicas. Jesus apresenta por meio da parábola algo que chocou seus ouvintes. Colocaram um dos cobradores de impostos, considerado traidor pelos judeus, como justificado diante de Deus. Enquanto um fariseu zeloso pela sua religião é reprovado. A lição de Jesus é clara. O publicano reconhecia que sua dívida era muito alta e não tinha condições de pagá-la. E a única coisa que poderia fazer era rogar pela misericórdia de Deus. Não recorreu às obras que havia realizado, nem ofereceu fazer nada, simplesmente rogou que Deus fizesse por ele o que ele próprio não podia fazer, somente baseado na fé, misericórdia divina. Por outro lado, o fariseu demonstrou arrogância, confiando que os jejuns realizados, dízimos e outras obras consideradas justas o tornaria aceito por Deus. Uma cobrança de retribuição. Porém, Jesus afirma que os dois, somente o publicano, foi justificado. Ou seja, dos dois, o fariseu não e o publicano sim. Às vezes, como o fariseu, o cristão ignora o aprendizado com os julgamentos de Jesus e corre o risco de, no final, ser reprovado. Em suma, o dízimo deve ser apresentado a Deus pela fé. É um reconhecimento da bondade divina, ou seja, não da obrigatoriedade, mas da bondade e confiança, dentro da perspectiva que o nosso autor está apresentando aqui para nós. Eu confesso para vocês que eu fiquei bastante decepcionado com essa lição, porque o autor faz um emaranhado de um monte de coisa e no final agora já está partindo para a conclusão. Não abstraiu necessariamente aquilo que o texto dá proveito para nós. Primeiro, a perspectiva de Abrão e Melquisedeque, rei de Salém. Ali tem uma tradição inteira por trás daquilo, né? É antes da questão institucionalizada do dízimo e oferta para o templo, né? Dentro da questão dos fariseus já é o momento de Jesus, ali na era do domínio romano. Então tem uma série de tradições aqui que foram, digamos, ultrajadas, né? E ao mesmo tempo não trouxe uma conclusão. O que isso significa para nós? Porque, e aí? Que relevância tem para a nossa conclusão pós-moderna enquanto igreja nos dias de hoje? Eu queria que vocês colocassem aqui embaixo do vídeo suas considerações. Ele conclui dizendo: na lição de hoje nós aprendemos que Abraão é um exemplo do Antigo Testamento do desprendimento dos bens materiais e gratidão a Deus. Bom, não foi isso que o texto falou para a gente. Abraão se mostrou vaidoso diante do rei e disse: eu não vou receber dos despojos que você está dando, para que você não saia por aí fofocando, dizendo para todo mundo que foi você que me enriqueceu. Aqui não está falando de desprendimento de bens, mas está falando de vaidade. Talvez uma vaidade que valoriza o próprio trabalho, o próprio labor, mas não necessariamente de desprendimento de bens. Eu não sei onde é que o autor encontrou isso aqui. Aprendemos também que as contribuições e os dízimos não podem ser usados para barganhar com Deus. Bom, não tem isso aqui no texto, né?
Porque em nenhum momento os fariseus e os escribas, quando estão ofertando seus dízimos, estão necessariamente barganhando com Deus. Eles apenas estão cumprindo o protocolo, uma vez que são instituições da casa judaica que vivem de fazer cumprir o protocolo. Haja vista que são duas casas que conhecem a lei, são sabedores da lei, como diz aqui em Minas, né? Agora, barganhar com Deus não necessariamente tinha nenhum pedido enquanto eles estavam entregando o dízimo e oferta. Mais uma vez, o autor se equivocou. Jesus ratificou a entrega do dízimo, mas rechaçou veementemente essa prática com a finalidade de promoção pessoal ou meio de justificação pessoal. Sim, apesar do autor não dar exatamente os pontos que caberia essa afirmativa, é verdade. Dízimos e ofertas, como eu já disse em outro vídeo aqui no nosso canal, é uma questão de obrigação. A partir do momento que você se faz membro de uma casa, membro de uma família e você faz uso de todos os benefícios, como nós somos membros da igreja e fazemos uso de todo o benefício que a igreja nos oferece, logo, enquanto membro, nós somos responsáveis de todas as necessidades e responsabilidades que aquela casa convém. É uma questão de ética, não é uma questão nem necessariamente teológica nem doutrinária. Se nós somos membros, se nós vivemos aqui, então tudo que é daqui é responsabilidade nossa, né? Energia, microfone, banco, construção, limpeza, isso aí não vive de fé. Isso vive dos donativos que é entregue por seus membros, que como entregue, a partir do momento que eu estou entregando meus dízimos, minhas ofertas, eu estou declarando que eu sou corresponsável de todas as demandas que aquele grupo tem. Imagina você que está dentro de uma perspectiva dessa, faz todos os usos e frutos e não faz a sua contribuição. Então é complicado, é isso que entra, né? Quando a gente vai discutir esse assunto de dízimos e ofertas, as pessoas ficam muito nervosas, né? Ficam um pouco exaltadas quando vai discutir, mas antes de qualquer coisa é uma questão ética. Assim como tem uma família, a igreja, que é uma família espiritual, vive da mesma forma. Tudo que aquela família gasta e usufrui é igualmente responsabilidade de todos os seus membros. A sua membresia tem que arcar com o custeio daquela casa, daquela família espiritual. Eu acho que o encerramento aqui, dentro dessa perspectiva ética, é muito mais contundente e, por que não dizer, relevante, do que essa série de textos isolados que cada um, dentro da sua tradição, oferece uma perspectiva doutrinária particular. E emaranhar isso tudo numa salada e colocar aqui como se fosse fundamento para nós sermos ofertantes e dizimistas hoje, é uma coisa que deixa a desejar. Vamos usar de misericórdia aqui agora e usar essa expressão. Deixa a desejar. E vocês, o que encontraram aqui no texto? Comente aí para nós. Você que não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Faz os seus comentários. Deus abençoe a sua turma, a sua classe, a sua família, o seu trabalho. Muito zeloso o trabalho de ser professor da EBD. E o Senhor venha prosperar cada vez mais o seu trabalho na casa de Deus. Deus abençoe. Beijo no coração.